Fala, galera da Connection, estamos começando aqui mais um depoimento com os alunos da Connection Austrália. Hoje a gente vai conversar com o Marcos Aurélio, muito famoso pelo restaurante O Brasileiro, ele é um dos donos lá, então ele vai poder compartilhar a experiência dele como estudante e também como empreendedor aqui na Austrália. É isso aí, a gente vai contar um pouquinho sobre a sua história aqui na Austrália hoje. Marcos, primeiro fala pra gente qual era o seu plano quando você chegou aqui na Austrália, como que você chegou também até a Connection e quais eram os seus planos na época? É quando, né, boa tarde, bom dia, né? Ainda é bom dia ainda, né? Bom dia a todos. Né? Bom dia. Tirando a parte do famoso, né? Tirando a parte do famoso. Então, quando eu vim para a Austrália, acho que basicamente a mesma ideia para todo mundo, né? Que é eu estava trabalhando, né? Numa função no Brasil que eu não conseguia mais crescer, né? Evoluir por conta da língua, né? Porque no Brasil a gente sabe o quanto que é importante ter não só a segunda língua, mas ter a terceira, quarta, quinta, para você fazer diferença no mercado. Então, eu escolhi a Austrália por conta do clima, né? Então, eu vim para cá um pouco meio que fugindo também da rotina que eu tinha no Brasil, né? Eu tinha um emprego muito bom no Brasil, né? Eu já trabalhava fazendo auditorias, né? Eu trabalhava como inspetor numa empresa bem grande no Brasil. Mas assim, eu decidi pedir as contas e falei assim, cara, preciso, porque eu estava parado, não conseguia crescer na empresa, então eu preciso aprender inglês. Fazia inglês particular no Brasil, estudei em algumas escolas, mas vocês sabem como que é, né? Não é a mesma coisa, né? Não é a mesma coisa do que viver, né? Então eu escolhi vir para a Austrália, né? Eu era até noivo na época que eu vim para a Austrália, né? E quando eu vim para cá, eu vim para ficar 6 meses, eu vim focado no inglês, tanto é que as pessoas que me conheceram nos primeiros meses, elas achavam até que eu era meio snob, porque eu não andava com brasileiro mesmo, não queria andar com brasileiro, porque eu falei assim, cara, meu objetivo é aprender inglês, então se eu andar com brasileiro, eu vou ficar falando português. E acabei conhecendo uma galera na mesma vibe que eu, né, que tinha visto curto e tudo mais. E aí, só que assim, quando você chega na Austrália, eu descobri que eu estava aqui para me redescobrir também, entendeu? Não só vir para aprender inglês, né? Eu vim conhecer o Marcos através da máscara que o Marcos tinha, que todos nós temos no Brasil. A gente tira aquela máscara de brasileiro e se torna um brasileiro morando fora, né? A gente acaba se reconhecendo, se redescobrindo. E aí foi quando eu pensei, falei, meu, e agora, né? Meu inglês não tá ainda no nível... Eu sou uma pessoa que me desafio muito, né? O inglês não tava do nível que eu queria. 6 meses não é o suficiente, né, Marcos, para poder... Ele é o suficiente para, se você se dedicar, por exemplo, eu entrei no intermediário e saí no avançado, né? Então, eu só não quis fazer Cambridge ou IELTS, então eu fiquei no avançado mesmo. E então, assim, não é o suficiente para você ficar fluente, né? A gente que está aqui já, eu tô aqui há 4 anos, você já está há 50 anos aí, já sabe que a gente aprende todos os dias, né? Todo dia, às vezes eu tô, às vezes você escuta uma palavra na televisão e fala, meu, o que é isso aí, cara? Não é? Minha mulher é australiana, ela me fala umas paradas que eu olho para ela e falo, meu, não foi, né? E, cara, no Brasil você não teria essa desculpa, né? Não tem. A mulher falou, você tem que obedecer e pronto, você não tem nem a desculpa, né? Não muda, né? Isso aí não muda, né? Quem manda é ela, né? Só sei falar yes, ma'am, e that's it, né? Mas é isso, cara. Então, aí eu decidi que eu queria ficar mais. E até então foi quando eu comecei, eu tinha minha agência, né? Eu vim por outra agência, não conhecia a Connection na época. E quando eu sentei com a agência, eu senti um pouco de... Eu não senti firmeza no que eles estavam me apresentando. Eu não consegui, porque eu acho que quando você coloca a sua vida, né? Quando você vem como estudante, você coloca a sua decisão em responsabilidade de vocês, né? A agência não é só aplicar acho que as pessoas às vezes confundem um pouco, mas não é só ligar na escola ou preencher um form na internet dizendo assim, ó, o aluno X vai estudar na escola tal. Não é simples assim. Literalmente a gente coloca a nossa vida em conjunto, né? Que a responsabilidade é sempre nossa da nossa vida, mas vocês compartilham dessa responsabilidade de ficar aqui ou não através do profissionalismo, né? Então, eu conheci uma pessoa que falou, cara, tem um pessoal ali, né? Conheci o Ed, na época era o Ed, né? O Ed trabalhava
sozinho na época, né? Hoje ele tem um time grande aí, né? Que Escritório suporta ele. gigantesco. E aí me falaram, não, tem a Connection Australia e tal, fechei com eles, o cara lá é super profissional e tudo mais. E eu não sou de julgar a capa, né? A capa do sem ver o conteúdo, né? Porque se eu fosse julgar pela capa, eu ia falar, cara, meu, cheguei, Você não vai me sacanear, hein, Marcos? você vai em outras agências, tem 50 funcionários lá sentado, né? E eu cheguei lá, a Connection Australia era uma pessoa humilde, super profissional, que me sentou e falou assim, foi a primeira pessoa que me falou assim, tá, o que você quer? Você quer ficar aqui ou você quer só gastar mais tempo de ficar aqui? Porque existe esse lado também. Tem muita gente que está queimando o visto aqui, né? É um hotel eu falo para mim que é um hotel de luxo, né? Eu também tive essa fase de escolher um curso só por escolher, só para ganhar o tempo, trabalhar um pouco mais, juntar dinheiro e voltar para o Brasil. Então, foi a primeira pessoa que me sentou e falou assim, tá, mas qual que é o seu objetivo? É ficar aqui, tentar estudar algo que vai te dar uma estrutura para ficar aqui ou simplesmente estudar, ganhar um tempo e voltar para o Brasil? Então, ali, né, a Connection já me ganhou pelo profissionalismo a confiança que o Ed, na época, me passou em dizer assim, cara, mas tá, o que você fazia no Brasil? Ele fez independente dele me conhecer, se eu ia fechar com ele ou não, com vocês, ele sabia que eu estava com outras agências comigo, e aí foi o profissionalismo de sentar e me deixar confortável, me mostrar vários caminhos. Eu lembro que na época a gente começou a ver até curso de engenharia na site, na época, na escola, não lembro o que era. Ele fez um puta dossiê lá, uma planilha gigante que eu perdi. Todas as opções possíveis. Todas. E ele conseguiu fazer o match, tipo assim, ó, isso aqui é o que você vai conseguir, o tanto que você consegue pagar, que ele me perguntou quanto você consegue pagar. Então foi, sabe, toda essa jogada que eu achei super válida. A gente faz um malabarismo, né? O que você pode pagar, o que você também gostaria de estudar, onde é que você vai conseguir fazer o match com a necessidade e a realidade. Conciliar com seus trabalhos, né? Então tem um monte de coisa que a gente tem que considerar quando a gente faz um orçamento, né? E aí foi que aconteceu. E aí a gente começou a conversar e eu lembro que na época eu estava meio perdido ainda, né? Porque eu não sabia muito ainda se eu queria ficar por muito tempo, porque é uma decisão difícil de se tomar, né? E eu lembro que o Ed sentou comigo e falou assim, cara, se você vai estudar... E na época eu escolhi business, né? Pode ser coincidência, né? Mas na época eu escolhi business. Muita gente hoje escolhe o business só pela facilidade de ter que fazer assessment, um assessment por semana ou por mês. Ou estuda só à noite, não pode trabalhar durante o dia, que é onde você consegue mais. A carta de emprego é maior, né? Então é mais fácil você arrumar emprego estudando à noite. Que quando você estuda inglês, na minha época, era uma coisa que era raro, só era avançado. Então eu lembro que eu tive que ralar na escola para chegar no avançado para poder estudar de noite. Então, me dediquei ao máximo que eu pude, né? E é aquilo que eu tenho, minha mãe sempre me falou isso e eu sempre tive para mim que quem faz a escola é o aluno. Né? Eu sou do ensino público, tenho muito orgulho de ser do ensino público no Brasil. A única coisa que eu fiz particular foi minha faculdade, e porque eu não quis, eu passei na faculdade pública passei em física na USP e biologia, que era a minha segunda e terceira opção, mas eu não quis estudar, porque eu queria engenharia. Então eu optei por pagar porque era o meu objetivo, né? Mas enfim, assim, então foi isso o meu caminho para a Connection, né? Então eu sentei com o Ed e todo esse profissionalismo, toda essa clareza, e ele nunca levou na brincadeira, sempre foi muito, cara, você tem que fazer a sua carta de intenção, né? Tem que fazer, né? Tem que pagar o COI. E eu lembro que comigo foi tão rápido as coisas entre trabalhar e estudar à noite e aplicar um novo visto que nós aplicamos no último dia, né? Então o Ed estava trabalhando de garçom, se não me engano era garçom num restaurante, eu liguei para ele me ligou, na verdade, falou, cara, você tem que assinar a sua carta, que hoje é o último dia. Eu falei, esqueci, não sei o quê. Eu fui direto do container, na época eu estava todo sujo, todo nojento lá, todo fedido. E aí cheguei lá no restaurante, o Ed pediu um break, né? Então, mais uma mostra de que a Connection estava, né, mostrando o cuidado pelo cliente, né? Então ele deixou de ganhar o dinheiro dele para me atender, né? Que tem esse lado também, né? Tipo, as pessoas acham que a gente empreende, às vezes
a gente não tem outros empregos, né? Mas no começo, né? No começo é difícil, né? E a gente vai continuar, então, Marquinhos, a entrevista na parte 2 a seguir. Tudo bem.